Para compreendermos a urgência de interromper a perseguição desenfreada por validação ou afeto, precisamos mergulhar na definição de liberdade para os estoicos. Epicteto, que viveu a escravidão física e alcançou a emancipação da alma, ensinava com clareza cortante que um homem é escravo de tudo aquilo que ele não consegue deixar de desejar. No momento em que você decide correr atrás de alguém que já demonstrou desinteresse ou de um status social que drena as suas energias e corrompe os seus valores, você está, na prática, entregando as rédeas da sua paz interior para as mãos de outra pessoa ou das circunstâncias externas. Você deixa de ser o mestre da sua própria vida para se tornar um joguete, um náufrago emocional que depende do humor, da aprovação ou da presença alheia para sentir que possui algum valor. Essa dependência é a forma mais insidiosa de rebaixamento, pois ela ocorre de dentro para fora, pelo seu próprio consentimento. A lição fundamental aqui é o alerta sobre a perda da autarquia, ou seja, a sua soberania pessoal. Quando o seu bem-estar se torna condicional ao sim de outra pessoa, você perdeu a capacidade de ser feliz sozinho e, consequentemente, perdeu a sua liberdade. O estoicismo nos convida a construir uma fortaleza interna tão sólida que a partida de alguém ou a ausência de um reconhecimento externo não sejam capazes de abalar os seus alicerces. Se você precisa de algo externo para estar bem, você já entregou o seu poder de escolha ao destino. Pare de correr antes que a sua identidade seja completamente diluída na vontade de agradar ou de conquistar quem não te valoriza. A felicidade, que depende de fatores externos, é frágil e transitória. A felicidade que nasce da autossuficiência e da virtude é a única que ninguém pode te roubar. Portanto, o risco real de continuar nessa perseguição não é apenas o cansaço ou a rejeição, mas a atrofia da sua própria alma. Ao focar obsessivamente no que está fora, você esquece de cultivar o que está dentro. Recupere o seu centro de gravidade e entenda que a sua dignidade não está em leilão. A verdadeira soberania consiste em desejar apenas o que depende de você, o seu caráter, os seus julgamentos e as suas ações. Quando você para de correr atrás do que é externo, você finalmente se torna livre para habitar a sua própria existência com integridade. O silêncio daquele que não persegue ninguém é um grito de independência que o mundo respeita muito mais do que o barulho de quem implora por atenção. Para que você compreenda a dinâmica das interações humanas sob a ótica estoica, é preciso entender que o foco deve residir na intenção e na virtude da ação, e nunca na obsessão pelo resultado final. A lei do esforço invertido sugere que, em muitas esferas da vida, quanto mais tentamos forçar uma situação para que ela se curve aos nossos desejos, mais ela se afasta de nós. A psicologia moderna apenas confirma o que os antigos filósofos do pórtico já praticavam. A necessidade gera repulsa. Quando você corre atrás de algo ou de alguém com desespero, você projeta uma aura de carência e desequilíbrio que sinaliza ao mundo que você não é autossuficiente. Esse cheiro de necessidade é instintivamente detectado e atua como um repelente social, pois ninguém se sente atraído por um poço de insegurança que busca preencher o próprio vazio através do outro. A lição aqui é trocar a perseguição pela presença deliberada. O estoico não caça o que é externo. Ele se torna um centro de massa tão denso e estável em sua própria virtude que as coisas alinhadas à sua natureza são naturalmente atraídas para a sua órbita. Se você projeta que precisa desesperadamente de uma pessoa ou de uma validação, você está admitindo que é incompleto sem ela. Essa postura não apenas afasta o objeto do seu desejo, mas também corrompe a sua própria percepção de valor. A ação correta não é aumentar o esforço da perseguição, mas sim interrompê-lo completamente.
Em vez de gastar sua energia mental planejando como capturar a atenção de alguém, direcione esse vigor para caminhar em direção aos seus próprios princípios e metas de vida. O resultado dessa mudança de postura é a transformação da sua energia de caçador para soberano. Deixe que o que é seu por direito, aquilo que está em harmonia com a ordem racional do universo, chegue até você pela força da sua estabilidade e integridade. Ao parar de correr, você recupera a postura ereta e a clareza de visão. O respeito e a admiração não são capturados pela pressa ou pela insistência, mas são subprodutos naturais de uma alma que se basta. Quem não precisa de nada externamente para ser íntegro, torna-se a figura mais magnética do ambiente, pois a sua paz não é um convite à invasão, mas um testemunho de uma cidadela interior que já está plena e que não aceita negociar a própria tranquilidade por migalhas de atenção. Para que você possa interromper o ciclo de exaustão emocional, é fundamental compreender o conceito de amor fati, o amor ao destino. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembrava constantemente de que nada acontece ao homem que não seja da própria natureza do homem e do cosmos. Muitas vezes, o fato de você não conseguir o que deseja ou de encontrar resistência em alguém que você persegue não é um castigo, mas sim a maior proteção que o destino pode lhe oferecer. Correr atrás de algo que está sendo deliberadamente retirado do seu caminho é, na visão estoica, um ato de rebeldia inútil contra a ordem racional do universo. Quando você tenta segurar à força o que a vida está tentando levar, você não está demonstrando persistência, mas sim uma incapacidade de aceitar a realidade como ela se apresenta. A lição prática aqui é o exercício do desapego consciente. Se algo ou alguém está se afastando de você, sintonize-se com o fluxo dos acontecimentos e deixe ir. O estoico não segura o que o destino já soltou. Ele entende que a vida opera através de ciclos de ganho e perda que estão além da sua jurisdição pessoal. Ao parar de correr e de resistir ao encerramento de ciclos, você para de desperdiçar sua energia em causas perdidas e abre espaço para que novas oportunidades, mais alinhadas com a sua virtude e com o seu momento atual, possam surgir. Aceitar o que é retirado é um ato de confiança na própria capacidade de adaptação e na sabedoria da natureza, que muitas vezes remove o supérfluo para que possamos focar no que é essencial. A ação necessária é transformar a sua frustração em aceitação ativa. Pare de questionar por que as coisas não saíram como você planejou e comece a perguntar como você pode usar a nova configuração da realidade para crescer. O valor do que é retirado reside na limpeza que isso promove em sua vida. Retira-se o que é instável para que você possa fortalecer o que é permanente. Ao abraçar o seu destino com serenidade, você descobre que nunca esteve perdendo nada que realmente lhe pertencesse por direito, pois o que é seu de fato, o seu caráter e a sua paz, é inalienável. Deixe o que é efêmero partir para que a sua essência possa finalmente respirar sem a pressão da perseguição. Para consolidar a sua libertação, é imperativo que você encare a verdade nua e crua sobre o seu recurso mais escasso e valioso, o tempo. Sêneca, em seu tratado sobre a brevidade da vida, alertava que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Quando você se lança na tarefa inglória de correr atrás de quem não o valoriza ou de implorar por uma atenção que não lhe é dada espontaneamente, você está cometendo um crime contra a sua própria existência. Esse tempo que você gasta monitorando redes sociais alheias, ensaiando conversas mentais que nunca acontecerão ou sofrendo pela ausência de alguém, é uma moeda de ouro que você está atirando em um poço sem fundo.
é um esforço que nunca retornará e uma parte da sua vida que morre prematuramente, pois foi dedicada a algo que não produz virtude, sabedoria ou alegria real. A lição fundamental aqui é a reorientação do seu investimento vital. O tempo que antes era dispersado na perseguição externa deve ser agora confiscado e reinvestido na única pessoa que tem o dever e o direito de receber o seu melhor esforço, você mesmo. O estoicismo nos ensina que a nossa principal tarefa é a construção da nossa cidadela interior, um refúgio de caráter e conhecimento que nos torna resilientes às tempestades do mundo. Cada hora que você recupera de uma obsessão externa deve ser usada para fortalecer o seu corpo, expandir a sua mente através do estudo e refinar os seus julgamentos morais. Quando você para de olhar ansiosamente para quem foge de você, você finalmente percebe que a sua própria vida estava clamando por atenção e que havia vastos territórios de potencial em si mesmo que permaneciam inexplorados por puro abandono. A ação prática é o estabelecimento de uma economia rigorosa da atenção. Entenda que a sua energia é finita e que dar atenção a quem o ignora é um ato de desamor próprio. Ao investir em si mesmo, você não está sendo egoísta, você está se tornando uma pessoa de maior valor, capaz de contribuir mais para a sociedade e de desfrutar da própria companhia, sem o desespero da carência. O resultado desse redirecionamento é uma metamorfose de caráter. Quando você finalmente se torna o foco do seu próprio desenvolvimento, a sua confiança deixa de ser um pedido de aprovação e passa a ser uma emanação de competência e autodomínio. O tempo recuperado torna-se o alicerce de uma vida que vale a pena ser vivida, independentemente de quem decide ou não fazer parte dela. Concluímos este roteiro com a certeza de que parar de correr não é de forma alguma um ato de desistência ou fraqueza. É, na verdade, o ato supremo de coragem de recuperar o seu próprio centro de gravidade. É o momento em que você deixa de ser um satélite orbitando o desejo alheio para se tornar o sol do seu próprio sistema. Você deve entender de uma vez por todas que no mercado da existência você é o prêmio a ser cultivado e não o caçador exausto que mendiga por reconhecimento. A felicidade da sua vida depende invariavelmente da qualidade dos seus pensamentos. Pensamentos de autossuficiência e dignidade criam uma realidade onde o que é verdadeiro e duradouro é naturalmente atraído por você. Pensamentos de carência e perseguição apenas atraem o que é efêmero e o que se alimenta da sua insegurança. Ao parar de correr, você reencontra a sua postura, o seu fôlego e a sua soberania. O que ou quem você está perseguindo hoje que está te fazendo perder o sono e a paz? Pare agora. Reconheça que nada que foge de você pode ser essencial para a sua virtude. Comente: eu sou o meu próprio centro, para selar este compromisso com a sua dignidade e para sinalizar que você retomou o controle do seu destino. Deixe o seu like e inscreva-se para continuar forjando a sua mente de ferro e protegendo a sua inabalável paz interior.